Cidade, a segunda parte. Às 7, a gente volta com o Pique e falando as notícias da polícia com o Livaldo Alves, falando do Guarani com a Edmilson Mofrini e o bate-papo com o João Assis. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Estamos iniciando mais uma participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, sob o comando do nosso querido Assis Nascimento e na mesa do som, o nosso Ricardo Gomes, que faz uma conexão com Fortaleza, por meio do programa A Hora da Notícia, produzido lá na Rádio Assunção Cearense, e que nesse momento tem o comando do nosso querido amigo, colega jornalista Nilton Mourão, que estava até há pouco também com o colega jornalista Vicente Alencar, e na mesa do som, o Adson. Como sempre, eu inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a levar a nossa voz nas redes sociais, como o Jesus Alves, o André Luiz Pinto Fernandes, Marcos Vinícius, Francisco Edvar, Paulo Roberto Soares, o Paulo Porfírio, Elesbão Castro, Wagner Viana, o Alexandre Viana, o Simão Oliveira e também o Rodrigues de Itapipoca. E já aqui na timeline do Facebook, Michel Mendonça, bom dia, meu querido, dizendo que houve um problema lá, o Assis já divulgou aqui em Sobral, aí em Fortaleza acho que ainda não, estouraram as dependências lá do Banco do Brasil. Não sei nem se tem agência lá ou se foi os caixas eletrônicos. Os bandidos estouraram lá em Umirim. Né? Então, Michel, muito obrigado aí pela informação em primeira mão. Bom dia para o Fernando Júnior. Amigo, quanto tempo direto do Cauípe. Olha aí, grande abraço. Abraço também para Sandra Biguete, Márcio Manuel dos Santos, Lígia Dark, bom dia, amigos, saúde e paz. Lúcia Silva e Ilva Duarte, também mandando um bom dia para nós. Bom dia, Nilton, tudo bem com você? Bom dia, querido. Uma semana abençoada para todos nós. Um abraço daqui em você e no Ricardo Gomes e também no querido Assis. Eu vou iniciar, Nilton, duas coisas que eu vi no fim de semana, né? Primeiro, a coisa mais linda que eu vi no fim de semana foi um gol, né? Eu vi um bobinho dizendo que o jogo do Ceará seria de manhã, 11 horas, porque buchada só serve se vida quente, né? Eu não vi um gol ainda tão bonito, para mim agora foi mais belo. A Arrascaeta fica longe. Longe não, né? Foi bonito também, né? Mas esse do Leandro, do Ceará, foi um dos mais belos gols, eu acho que da história deste ano, do brasileiro. Gol lindo para lavar a nossa alma. E o Ceará merecia ganhar, viu? Ainda teve um gol lá, se eu não me engano, do Galhardo, né? Que quase que ele faz um gol também belíssimo, mas a bola foi para fora. Então, no fim de semana, para mim, ficou de belo. Além das manifestações do 7 de setembro também, né? Que são relevantes. E, assim, tão relevante quanto a presença é a ausência também. A ausência notada do governador. Onde estava o governador Camilo Santana? Que coisa mais importante tinha o governador Camilo Santana? Que coisa mais importante tinha o prefeito de Fortaleza para não comparecer às festividades do Dia da Pátria? O que esses grandes patriotas tinham de tão importante que não puderam comparecer? Lamentável a ausência tanto do senhor governador Camilo Santana quanto do senhor prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, as comemorações do 7 de setembro em Fortaleza. Lamentável. Mas duas coisas... Pois não, Nilton? Simplesmente triste. Quem nega a sua história não se faz digno dela. O Brasil, nesse final de semana, comemorou 197 anos de independência marcante. E daqui a 3 anos, o povo brasileiro, se Deus quiser, vai comemorar com mais motivos ainda de sobra os 200 anos, os 2 séculos da independência do Brasil, quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Algo importantíssimo naquela época para que o nosso país, para que o Brasil
até então, sob a regência de Portugal, passasse a dar os primeiros passos fosse um de candidato a se tornar uma prefeito, base eu colocaria essa nação. foto desse idiota aqui ao lado dela. Eu não sei se você As ouviu, fotos, querido cara, Luciano desse Kleber. Triste o que fizeram. tristeza. O jornal Povo Sim, e né? Diário do Nordeste, Sim, dá, em esse suas homem, né? edições dominicais, que não fizeram Pedindo nenhuma uma chamada coisa que de ele disse que não, né? em alusão aos 197 anos da independência Porque do dá Brasil. prefeito Furquilha, Um né? verdadeiro Você gesto de cuspir na apoio bandeira diz do que não. Brasil, uma prática antijornalística injustificável, descabida, despropositada, porque nunca vi isso. A imprensa cearense fazer esse tipo de coisa. E este ano isso aconteceu, e eu, como jornalista, me sinto realmente decepcionado com esse tipo de edição. Lamentável, sob vários aspectos, né? Bom dia para a Águida Araújo, o Alexandre Viana, bom dia, amiga e amigos, Lesbão Castro, bom dia, lá em Brasília. Então, primeira coisa, lamentar essa ausência, né? Mas eles deviam ter alguma coisa muito importante para fazer no dia 7 de setembro. Bom, mas duas coisas que eu vi, além disso, né? Teve o editorial do Estadão e também a coluna do Hélio Gaspari, falando sobre o que é a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. Como eu falei, não existe. Não existe. Isso é uma invenção dos procuradores. Aliás, eu vi um artigo do procurador Pestana que explica muito bem que é um grupo de poder dentro da Procuradoria-Geral da República que tenta se manter, todos eles de esquerda, que tentam se manter desde a época de Lula. E só então, agora, né, com a Dodge, é que eles, um procurador fora desse grupo, é que conseguiu. Pela primeira vez ela ficou em terceiro lugar, e depois em segundo, e foi colocada pelo Temer. Então, essa história do senhor Bonsaglio, né, que foi o primeiro da lista, e que reclamou, dizendo que haveria uma afronta constitucional, é simplesmente mentira do procurador. Não tem nenhuma previsão constitucional, legal, sobre essa lista tríplice. Foi uma lista que foi criada para tentar criar, e como a gente falou, tradição de menos de 2 décadas, né? Não existe, né? Tradição. Isso é um sofisma que estão querendo que a gente creia que havia uma tradição mantida pelos governos petistas e teria sido rompida com Bolsonaro. Aliás, assim, esse governo é um governo de ruptura e é um governo disruptivo, que é muito mais além do que simplesmente romper. É de fazer coisas diferentes. E aí quer dizer que é uma afronta à Constituição e é uma mentira dizer isso, né? Então, está no Estadão, uma coisa muito interessante, no editorial do Estadão, falando que, olha, na verdade não tem esse negócio de não é constitucional. Na verdade, o que estavam querendo fazer era uma coisa corporativa, e aí isso é muito ruim, porque o que a gente tem que ter é institucional e não corporativo, né? Ele diz, por exemplo, que o procurador compete, aqui está na Constituição, muito obrigado, Ricardo, compete privativamente ao presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da República. É o artigo 84. A Carta Magna também define quais as condições que o presidente da República deverá seguir nesta indicação. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos. E acabou-se. E assim, é Ministério Público da União. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, os Ministérios Públicos Militares. E olha só como é que é essa história. Estes que compõem a lista tríplice são apenas do Ministério Público Federal. Isso aí sim é que fere, é que afronta a Constituição. Além do mais, quem é que pode votar? Só votam aqueles associados à Associação Nacional de Procuradores. Se o cara não for associado, não tem direito a voto.
Para você ter uma ideia, até o ano passado, se você era um procurador da ativa, mas não fosse associado, que isso é, você tem livre, né? Tem liberdade para se associar ou não, você não poderia votar. E um procurador, mesmo aposentado, mas sócio lá da NPR, poderia votar. Então, isso aí, sim, é que afronta a Constituição. Então, para começar isso daí. Aí ele fala, não obstante o caráter cristalino desses preceitos constitucionais, vem de longa data a tentativa de alguns integrantes do Ministério Público Federal de impor ao presidente da República novas condições para a indicação do procurador. Quer dizer, não tem previsão legal e eles querem impor essa nova história, né? Só diz isso a Constituição, ser integrante da carreira e ter mais de 35 anos. Ilegal constrangimento é, por exemplo, a tentativa de limitar a escolha presidencial a um dos 3 nomes da lista regida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Por exemplo, na reitoria, onde há previsão legal, lá votam todos os servidores, os estudantes e os professores. Para os procuradores, segundo essa lista, é só para o pessoal da associação. É como se comparasse só quem fosse da ADUFS, ou só quem fosse do sindicato, dos servidores lá da UFC. Trata-se de um verdadeiro absurdo jurídico, que de tanto ser repetido parece ter adquirido status de verdade. Estadão vai no cerne. Não há nenhuma previsão legal para que o presidente da República fique restrito na indicação do Procurador-Geral da República à lista tríplice regida pela ANPR. No entanto, alguns procuradores alardeiam precisamente o contrário, como se a escolha fora da lista desrespeitasse o Ministério Público. Esse raciocínio é perigoso, pois coloca em risco precisamente a autonomia do Ministério Público, tendo em vista que a lei não prevê a tal lista tríplice da ANPR, restringir a escolha do Procurador-Geral da República à lista tríplice é sujeitar a instituição, que é órgão de Estado e deve servir a toda a sociedade, ao capricho de alguns de seus membros. É exatamente isso. A autonomia do Ministério Público está precisamente em subordinar o seu funcionamento apenas à lei. E a lei leva muito a sério essa autonomia. Basta ver que a Constituição Federal diz, olha, depois que o cara é eleito, lá o Bolsonaro coloca, ele não pode mais tirar. O cara faz o que ele quiser dentro da lei, claro, né? E só pode sair, né? Basta ver que a Constituição define que o Procurador-Geral da República só pode ser destituído antes do término do mandato mediante a autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Nos últimos anos, no entanto, tem-se visto uma insistente tentativa de capturar o Ministério Público para finalidades corporativas. Assim, em vez de ser uma instituição republicana, o Ministério Público adquire contornos de corporação de ofício, de sindicato. São realidades muito distintas. Eu fiz aqui um resumo do que diz o editorial do Estadão, que foi muito feliz nisso daí. E um outro que foi muito feliz também no mesmo tema, né, foi o Hélio Gaspari. Diz que o Ministério Público precisa saber o seu local, né? Assim como Bolsonaro, só uns pedaços que eu recortei. Isso é o Hélio Gaspari falando, né, sobre a indicação do Aras, Augusto Aras. Assim como Bolsonaro foi para a presidência pelo voto popular, Aras vai para a cadeira porque a Constituição dá ao presidente esse poder. A Associação Nacional dos Procuradores disse que Bolsonaro interrompeu um costume constitucional. Que vagabundagem, né, o cara dizer isso. Isso não existe. O que há é o texto da Constituição e o presidente o cumpriu. Ponto final. É porque tem muita gente falando, principalmente esse rapaz. Agora, sim, os caras que... A dor de cotovelo, né?
é dar vazão à dor de cotovelo. É o cara que foi deixado de lado aqui na UFC falando mal, dizendo que falta autonomia à UFC, e lamentável hoje, o professor André Aguete, usando de sofismas por cima de sofismas, é um cara que conhece bem a filosofia, dizendo que o Cândido é um reitor imposto. Imposto se ele não fizesse parte da lista tríplice. Porque é exigida, aqui sim, há uma previsão legal de uma lista tríplice. Aquela lista tríplice lá da NPR é uma lista pirata. Não há previsão legal, muito menos constitucional, para a sua elaboração. Ali é a vontade de um grupo de procuradores que tenta se manter no poder, que acha que o procurador-geral da República deve ser subordinado ao escrutínio da corporação, quando deve ser da sociedade. Aqui no UFC não tem. E basta a legitimidade para isso, que ele seja um dos 3. A UFC poderia ter colocado 100 candidatos. E o presidente da República, entre os 3 mais votados, e o Cândido estava entre os 3 mais votados, poderia ser o reitor. E é, legalmente. Tem nenhuma imposição. Professor André, com todo o respeito que eu tenho à sua cátedra, à sua tradição de professor, o senhor está se deixando levar por pressões corporativas. Porque a UFC não pertence ao senhor. Não pertence aos professores. Não pertence aos alunos. Não pertence aos servidores. Pertence à sociedade brasileira. A sociedade brasileira elegeu Bolsonaro dentro da lei, da Constituição. E a Constituição diz que ele tem todo o direito de fazer o que ele fez. Então, o senhor é que está fora da lei, quando se insurge contra isso daí. Bom dia para o Lesbão, a Helena Soares, a Catarina Soares, o Edmar Cordeiro, bom dia. O Banco do Brasil de Umirim, mesmo sem dinheiro há 2 anos, foi estourado essa madrugada. Pois é, eu também sabia que não tinha. Mas os bandidos acho que não sabiam, né? A Leila Albuquerque, bom dia a todos vocês e uma excelente semana. A outra matéria triste, a que se propõe, Newton, é da Folha de São Paulo de domingo. Horrorosa. Aliás, a Folha de sábado, mais de 2/3, né, mais da metade, quase 2/3 de sua capa, foi aquele beijo gay dos livros. Folha de São Paulo, militância gay. Bom dia para o Valíris Avelino. Aí a Folha de São Paulo traz, neste domingo, mais uma tentativa de soltar o Lula, de queimar o ex-juiz Moro, atual ministro Sérgio Moro. Botou na sua página como submanchete. Mentirosa. Vou logo adiantando. Diálogos de Lula que Lava Jato não expôs contrariam Moro. Vamos já entender o que é isso daí. Conversas do ex-presidente Lula, obtidas pela Polícia Federal em 2016 e mantidas em sigilo. Começa a vagabundagem daí, tá? Enfraquecem a tese usada por Sérgio Moro para justificar a publicação de diálogo em que Dilma Rousseff trata com o petista sua posse na Casa Civil. Material examinado pela Folha e com licença da palavra, The Intercept Brasil, indica que outras ligações gravadas pela polícia no mesmo dia punham em xeque a hipótese de que a nomeação foi feita com o propósito de travar as investigações em Curitiba. Tudo isso que a Folha de São Paulo está dizendo é mentira, da grossa. A Folha de São Paulo embarcou nesse conluio com o The Intercept, não sabe sair, e cada vez, é como o Lula, né? Você tem uma mentira, você vai criando outras mentiras, porque não pode dizer a verdade. Lembram-se daquela ligação da Dilma, dizendo que ia mandar o Bessias para você usar quando precisar?
está cristalino, claro como a luz do dia, né? Ao meio-dia, que ali era um salvaguarda para o Lula, porque o contexto é que o Lula estava sendo investigado e, assim como muita gente estava sendo preso, fizeram uma deferência para o Lula, né? Muita gente achava que ele estava na iminência de ser preso. E o Lula diz nas conversas, é isso que a Folha de São Paulo vai dizer, que ele nem queria, olha, mas estava sendo pressionado por aliados, porque ele poderia ser preso. E o Lula tinha medo de que isso fosse usado para dizer que ele estava querendo foro privilegiado. Olha, esse temor dele é óbvio que existia, porque estava muito claro. A manobra era muito clara. E o Lula é um bicho político muito esperto. Ele sabia claramente a consequência desse ato. Ele dizia nas conversas que a Folha de São Paulo está querendo dizer que essas conversas, que não foram levadas em consideração, é que colocaram em xeque a versão de Moro e dos procuradores, que diziam que aquele ato era para blindar Lula, porque tiraria Lula da instância, tiraria Lula dos braços de Moro, do alcance de Moro. Quando ele fosse colocado na Casa Civil, teria foro privilegiado. Toda a nação brasileira soube disso e entendeu perfeitamente. Agora a Folha de São Paulo quer dizer que não foi bem assim. Vamos ver o que aqui ela está dizendo. Mentiu a Folha de São Paulo. E está dando agora, os petistas estão todos doidos agora para falar dessas coisas por causa da Folha de São Paulo. Na manchete interna, diz a Folha, conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem tese de Moro. Mentira. PF gravou 22 telefonemas do ex-presidente após ordem para interromper escuta que revelou diálogo com Dilma em 2016. O que a Folha vai dizer, vou já ler para vocês, é que havia muito mais conversa e o Moro divulgou só aquela. O Moro não divulgou, tirou o sigilo. O que o Moro fez foi tirar o sigilo do processo. Preste bem atenção, porque qualquer criança vai entender. Mas a Folha de São Paulo não quis entender. Ou então está tentando fazer com que você não entenda. Está querendo nublar o seu entendimento, o entendimento de seus leitores. Quando você pede a Polícia Federal ou órgão de investigação, o Ministério Público, pede a um juiz, por exemplo, Ricardo Gomes, eu tenho fortes indícios de que ele está cometendo aqui bandidagem. Digo, vamos fazer o negócio mais duro, que ele seja traficante. Então, não tenho provas, mas eu tenho indícios fortes. Então, senhor juiz, me permita eu interceptar aqui, eu gravar, grampear o telefone dele. Aí o juiz concede, as ligações são direcionadas lá para a Polícia Federal. E fica lá um agente ouvindo. Aí está o senhor Ricardo Gomes dizendo, olha, vamos sair hoje à noite conversando com uma mulher. Vamos sair hoje à noite e tal, como é que você... Aí daqui a pouco troca receita com outra pessoa, né? Olha, eu fiz aqui um rocambole de carne, maravilhoso. É assim, é assado. Depois ele, rapaz, será que vai chover amanhã? Será que a gente pode ir à praia? Aí no quarto telefonema, o cara diz, vou precisar de 2 quilos de cocaína. Você manda entregar lá na praia tal, que o fulaninho vai pegar. É óbvio que o agente que está escutando essas conversas vai desprezar todas aquelas conversas de namoro, de fofoca, aquelas conversas banais, aquelas trocas de receitas. E na hora em que ele ouve, vou precisar de 2 quilos de cocaína, opa, é isso daqui que vai servir de prova. Então ele despreza aquelas conversas e pega aquela dali e diz, olha, senhor, tenho aqui. Ele está aqui falando com o cicrano, dizendo que vai vender a cocaína lá no local tal. Então, você tem, por exemplo, 20 horas de conversas, numa semana, digamos. E tem 2 minutos apenas de que comprovam que ele está fazendo a venda da cocaína, traficante. Todas as outras conversas são deixadas de lado. Você não vai colocar no processo 20 horas de conversa, transcrever 20 horas de conversas. Você manda para o processo, para os autos. Aliás, o agente manda para o juiz a conversa toda.
mas vai dizer que para o processo é aquela dali, que ele selecionou. O agente, o policial, o investigador. Porque ele estava pedindo ao juiz o quê? Eu quero provar que ele é traficante. Pronto, senhor juiz, eu tenho aqui uma prova. Agora, as outras conversas, também, ó, a prova, senhor juiz, eu peguei aqui 20 horas de conversas, mas dessas conversas estou enviando todas para o senhor, mas eu selecionei, está aqui a conversa que deve ir para os autos, que vai servir de prova. Foi exatamente isso que foi feito. As outras conversinhas de Lula, que Lula ligou para o Temer, porque queria recompor o governo. Lula conversando, aliás, a conversa diz que o Lula estava preocupado. Olha, esse negócio, quem ganhou foi o combate à corrupção que está ganhando. A criminalização do político é que está ganhando. Lula dizendo que estava preocupado com as manifestações populares que poderiam desembocar no impeachment de Dilma, e acabou desemborcando. Ele é esperto. Conversou com o Temer para ver se conseguia apoio do PMDB. Nada dessas conversas é prova de crime. Aí vem agora a Folha de São Paulo, com essa porcaria de reportagem, querendo provar. Diz a Folha: registros inéditos obtidos pela Folha e analisados em conjunto com o site da Intercept Brasil indicam que outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, punham em xeque, mantidas em sigilo. Coisa mentirosa, né? Apenas, preste atenção, as conversas que foram para os autos foi aquela que comprovava a Dilma dizendo: vou mandar o Bessias com um documento para você usar se for necessário. Por que era necessário levar um documento de nomeação na casa do Lula? Não esperar 2 dias para que ele fosse ao Planalto tomar posse? Para quê, Folha de São Paulo? Para que era aquilo dali? Para você usar se for necessário? É porque se chegasse algum policial para prender Lula, ele mostraria como um escudo. Está aqui, eu fui blindado. Você não tem poder sobre mim. Eu agora sou ministro. Só quem tem poder sobre mim é o STF. Era para isso, Folha de São Paulo. Aí diz, e essa conversa que foi para o alto. E o Moro tirou o sigilo do processo. Retirou o sigilo do processo, da investigação. Portanto, era o que estava no processo que veio à luz. Aquelas outras conversas não estavam no processo. E digamos que tivesse conversas muito pessoais, né? Pois é, diz aqui a Folha, que deixou a magistratura. A reportagem teve acesso, aí diz, os diálogos, que incluem conversa de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, revelam que o petista disse a diferentes interlocutores, naquele dia, que relutou em aceitar o convite. Relutou. A Folha está dizendo que esta conversa de dizer que ele relutava em aceitar o convite era prova de que ele não queria obstruir a investigação. Ao contrário. Ele relutou porque sabia que iam dizer que era isso. Estava claro demais a manobra. Tinha que ser uma coisa mais inteligente, mas não tinha outra. Aí diz a Folha, o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição graças à garantia de foro especial para ministro do Supremo. Era exatamente isso. Era o único objetivo. Ele fala de único efeito, era o único objetivo. Porque essas negociações do Lula, ele podia fazer fora do governo. As roubalheiras que o Lula fez fora do governo, ele fez. Ele influenciava a Dilma a assinar medidas provisórias e ganhava propina para isso, sem estar dentro do governo. Então, ele já fazia articulações em defesa da Dilma, e em sua, né, porque estava prestes a ser preso, para não ser preso, fora do governo. Então, o objetivo mesmo de colocá-lo no governo era essa. Aí a Folha parece que ingênua, né? A única vez que ele falou foi para orientar os advogados. Olha só.
Mas não era esse mesmo o objetivo? Fala para os advogados, senhores advogados, se algum jornalista perguntar, fala que eu agora sou do Supremo, sou do STF. É óbvio, né? Foro especial. Aí vai, mais a Folha. É grande. A Folha dedicou 3 páginas. Eu estou pegando aqui só os pedacinhos para dar uma ideia para vocês. Embora os registros mostrem que os policiais prestaram atenção a todas as conversas do ex-presidente, o telefonema de Dilma foi o único que a PF anexou aos autos da investigação sobre Lula nesse dia, antes que Moro determinasse o levantamento do sigilo. Óbvio, como eu já expliquei, os agentes ouviram atentamente toda a conversa. Mas essa conversinha do Lula com o Temer, essa conversinha de Lula com sindicalistas, nada disso servia para o processo. Era até desvio, né? Porque o Lula sabia que estava sendo gravado. Houve gravação que ele diz, olha, estão me gravando aqui, e por isso ele usava telefones de terceiros. Então, Folha de São Paulo, é óbvio, é muito claro que os agentes ouviram todas as conversas atentamente. Era função deles. E era função tirar dali aquele serviço de prova para o processo. O objetivo da gravação era pegar provas, captar provas, ilícitos. Quando não tinha nenhum ilícito, a conversa não presta. Por favor. Aí ele vai lá. Mensagens que integrantes da Lava Jato, isso é a Folha de São Paulo falando, trocaram no aplicativo Telegram, obtidas pelo Intercept e analisadas em conjunto com a Folha, mostram que um dos policiais na escuta alertou os investigadores para o telefonema de Dilma assim que ouviu a ligação e foi instruído a fazer um relatório. É óbvio. O policial está aqui, atento, ouvindo as conversas todas. Na hora que ele vê um ilícito, ele avisa, olha, procurador, estou aqui, encontrei aqui. É igual um cara que está de atalaia, um cara que está de campana na polícia, né? Ele passa 2 horas ali filmando, né, olhando. Na hora que ele vê uma coisa suspeita, é que ele chama atenção e alerta. Assim que ele alertou os procuradores, o que é que os procuradores fazem? Façam um relatório sobre isso. Coisa simples, banal, normal. Muito bem. Não foi o que ocorreu em outras conversas. A Folha de São Paulo insiste nisso. É óbvio que as outras conversas que não denotassem qualquer ilícito não deveriam ser levadas em consideração. A gravação não era para fazer uma biografia do Lula, não. Isso não existe. Isso é ilegal. A gravação, o objetivo era pegar provas, capturar provas. O mesmo agente usou o Telegram para avisar que Lula também falara com Temer. Poxa. E fez um resumo do primeiro diálogo entre eles com 2 horas de atraso. Porque não tinha importância. Olha, ele também falou com o Temer. Mas o Temer não tinha o que fazer por ele, né? No dia 9 de março, estou pulando várias coisas, pegando só pequenos trechos, tá? Para não encher a paciência de vocês. Mas para mostrar a bandidagem a que se submete a Folha de São Paulo e exerce. Se submete à bandidagem do Intercept e exerce a bandidagem quando diz isso aqui. No dia 9 de março, quando havia apenas especulações sobre o assunto na imprensa, o agente Rodrigo Prado ouviu Lula confirmar que recebera o convite numa conversa com o ex-ministro Gilberto Carvalho. O policial alertou os outros investigadores no Telegram 10 minutos depois. Óbvio. Opa, temos aqui um indício de bandidagem. Alerta. O áudio anexado aos autos pela PF, mais tarde, sugere que Lula ainda tinha dúvidas sobre a ideia e temia que sua ida para o governo fosse associada a uma tentativa de escapar da Lava Jato. É óbvio. Ele conversa com o Lula, só tem uma forma de você escapar, você vai para ser ministro. Puxa, mas isso não vai ficar claro que estou tentando escapar? É óbvio que ele vai argumentar isso daí. Não quer dizer que ele não vai aceitar. Ele não queria, não. Ele foi à força, com medo de ser preso. Isso se chama obstrução de justiça. É um crime. Para os investigadores, porém, não havia dúvida de que o objetivo dos petistas era exatamente esse. Estava claro.
Desde o início da escuta telefônica em 19 de fevereiro, várias conversas interceptadas haviam mostrado que Lula e seus aliados estavam preocupados com o avanço das investigações, temiam que ele fosse preso e buscavam apoio de autoridades do governo, ministros e tribunais superiores. Quer dizer, já mostrava a tentativa de obstrução de justiça. As várias conversas com diferentes interlocutores, Lula falava sobre o avanço das investigações e a possibilidade de ele ser preso. E fazia o quê? Vamos falar com ministros do Supremo, vamos falar com a autoridade aí, com o Temer, vamos falar com não sei quem, para ver se não prendia o Lula. Tudo isso é um conjunto de provas de obstrução de justiça. Simples. O que mais? Aí, aqui já é uma resposta do Moro, né, quando a Folha vai perguntar. É muita coisa, realmente é. Aí diz o Moro, cabe à autoridade policial fazer a seleção dos diálogos relevantes do ponto de vista criminal e probatório, diz. É tão simples, né? Diálogos que não envolvam ilícitos não são usualmente selecionados. É que custa a Folha entender isso daí. Mas tinha o material na mão, né? Tinha que publicar, tinha 3 páginas para preencher no domingo, tinha que continuar seu conluio com o Intercept. Mesmo com o juiz dizendo isso, a Folha de São Paulo cometeu essa matéria horrorosa. Cansa a gente falar um negócio desse, cansa ver um jornal do tamanho da Folha de São Paulo se prestar a esse tipo de coisa. Muito lamentável, muito lamentável. Eu digo isso com muita tristeza, porque como é que um jornal, diante de tudo isso, né, que o juiz fala, explica, né? Bom dia para a Alexandra Praciana, o João Quiroga, o Carlos Henrique Fernandes, o Auriclésio Macedo mandando bom dia. O Carlos Henrique, bom dia, Luciano Clever, boa semana. A Folha deveria mudar de nome para a Folha do PT. O Auriclésio Rocha mandando um abraço, a Lúcia Vasconcelos, o Soares na escuta, o Idelberto também, o Geliardi Sinésio, o Oliveira Radialista, comentário fabuloso, meu amigo Luciano Clever, o Elesbão Castro, por estas e outras que a grande mídia está em descrédito perante a opinião pública. A data se destaca em fake. Essa realmente, cara, foi de matar. Emanuel Azevedo Correia, muito lúcido sua apreciação. Fernando Correia de Apina, grande abraço. Newton, lamentável tudo isso, né? Triste esse tipo de antijornalismo praticado pela Folha de São Paulo. Eu não espero mais nada da Folha de São Paulo, mais nada de positivo. 3 páginas, amigo. Que venha a engrandecer o papel do jornalismo. Isso, inclusive, é muito triste para a nossa categoria profissional, porque a Folha de São Paulo está impondo uma cartilha depois de ela ter rasgado o seu próprio manual, e tantas edições já teve o manual da Folha de São Paulo. Hoje ela segue uma cartilha esquerdista de um jornalismo de militância, um jornalismo esquerdopata, um jornalismo cretino, um jornalismo antidemocrático, que quer nos impor mentiras como se repetidas mentiras pudessem ser transformadas em verdade. Tupa, achincalha, faz uma narrativa que vai de encontro aos fatos. É triste, é nojento o que a Folha de São Paulo faz. Eu não espero nada mais de positivo desses órgãos de comunicação, como a Folha de São Paulo, que praticam esse jornalismo invertente, esse jornalismo vingativo, que insiste numa lógica como se nós estivéssemos ainda para decidirmos o destino eleitoral das eleições de 2018 no terceiro turno, as eleições que já foram muito bem resolvidas e esclarecidas pela vontade soberana do povo brasileiro. Só essa gente que não entendeu ainda e quer impor a sua revolução à força, estuprando a verdade. Rapaz, quando eu vi a chamada, né? Eu digo, opa, vamos ver, deve ter coisa nova aqui. Aí quando eu li o texto já na capa, de caramba, como é que a Folha de São Paulo faz um negócio desse? Isso é um trabalho de foca, de um aluno recém-saído da faculdade, deslumbrado, porque encontrou alguma coisa diferente. Aí você vai buscar, puxa vida, não tem jornalismo ali. É como você diz, uma militância. Bom dia para o Wilton Sobrinho,
que manda um áudio, né? Durante a hora do programa, não tenho como ouvir áudio de ninguém, né? Bom dia. Ontem um rapaz se irritou, porque eu não botava os áudios. Não tem como, eu estou ao vivo aqui, comandando aqui os computadores, lendo o texto, eu leio, né? Áudio não tenho como parar e ouvir, parar e ficar ouvindo o que está acontecendo, né? Então, o texto eu leio, como o do Walter Lan. Bom dia a todos. A bandeira do Camilo Santana e do Roberto Cláudio não é verde e amarela, e sim vermelha. Falando sobre a ausência deles, né? Michel Mendonça, tem ausências que devem ser comemoradas. Francisco Gilberto, mandando um abraço. O Renato Feitosa. Amigos, hoje eu quero fazer um pedido ao gestor municipal de nossa cidade, Acilon Gonçalves. Após ser procurado pela população, vim conferir. Pessoas têm que andar quase 1 quilômetro para poder chegar a seu destino, porque a linha do TRU termina no posto Cajueiro, no Coaçu, o que custa e mais uma parada para facilitar a vida do povo. Então, o pessoal do Eusébio, né? O João Lima, mandando um bom dia para nós, e também a Maria Vânia, de Redenção. O André Ramos, bom dia, que Deus abençoe a todos. A Sandrinha Luciano, mais uma vez, arrasando. Obrigado, Sandrinha. Gilberto Coutinho, parabéns. O Alcides Kleb e o Sargento Furlan, de Sobral. Bom dia, Luciano e amigos. Ótima semana. Ótima semana a vocês também, meu querido. Deus abençoe. O bom Francisco Edivar, mandando um abraço também aqui. Fátima Johnson, lá do Jordão. O radialista Oderno Santos, lá de Morrinho. O André Lima Ramos mandando um bom dia. O bom da Folha, assim, aí ela traz, por exemplo, trouxe uma entrevista, essa sim, uma entrevista maravilhosa com o Antônio Di Pietro. Foi o cara das mãos limpas, lá da Itália, né? Que o Moro, Dallagnol sempre se refere, né? Aí, acusações de abuso contra a Lava Jato servem para tirar a atenção da opinião pública. Isso é uma pancada que ele dá na própria Folha de São Paulo, né? Ex-procurador italiano da Operação Mãos Limpas vê crime na obtenção de mensagens privadas, mas diz que jornalista não deve ser punido. Interessante, né? Enquanto atuava no julgamento da Lava Jato, né, ele faz aqui um relatório, o Antônio Di Pietro, e depois virou político lá na Itália, né? Para ele, toda a força-tarefa da operação, a missão era não deixar que o exemplo italiano, onde o combate à corrupção não se replicou no cenário político, se repetisse no Brasil. E uma das inspirações era o Pietro, né? Aí ele faz uma entrevista com o Pietro, cliquei só assim, os criminosos, a Lava Jato está sendo boicotada, com o objetivo de desviar a atenção pública daqueles que cometeram os crimes para os que perseguiram os criminosos. Ele vai em fundo, né? Olha, o que está acontecendo? Ele quase diz, olha, eu estou dizendo isso para você, Folha de São Paulo, o que vocês estão fazendo é desviar a atenção daqueles que cometeram os crimes para aqueles que perseguiram os criminosos. Fico muito triste de saber que no Brasil, assim como na Itália, estão criando um movimento de desinformação, isso que eu acabei de comentar na Folha. É isso mesmo. É uma tentativa de desinformar, porque nas 3 páginas você espreme e não vê nada daquilo que foi vendida na manchete. A Folha não entregou o que ela prometeu na manchete. Não está no texto. Então, estão criando um movimento de desinformação para tentar tirar a atenção das pessoas e confundir as avaliações dos cidadãos. Ele chama atenção para isso daí. Aí ele diz, o senhor chegou a fazer meia-culpa de alguns erros, principalmente em relação à política. Aí, não fiz meia-culpa. Acho que, como qualquer ser humano, posso ter errado. Mas o meia-culpa significa que fiz uma coisa que sabia que não deveria fazer. Cada vez que fiz uma coisa, fiz com a intenção de fazer o certo. Aí o cara pergunta, jornalista, do que o senhor acompanhou das mensagens que foram divulgadas entre Moro e Deltan e os procuradores da Lava Jato, não viu nenhuma ilegalidade? Aí vem ele, resposta ótima. Vi uma grande ilegalidade, ilegitimidade, um grande crime na obtenção não autorizada do conteúdo dessas conversas. É uma operação criminal. Quando uma informação é obtida de forma criminal, não deveria ser feito nenhum uso dela. Claro que, às vezes, por meio de uma informação e tal, né? Outra coisa é a figura do jornalista. Ele critica, né? Mas se tivéssemos que aceitar
Claro que às vezes, mas se tivéssemos que aceitar a equação de que deve ser permitida uma ação criminosa para descobrir fatos interessantes para a opinião pública, vamos acabar legitimando crimes de todos os tipos. Outra coisa é a figura dos jornalistas. Jornalista não deve cometer crimes, mas tem o dever de informar. Então, o senhor concorda que as informações têm que ser divulgadas? Né? Depois que ele faz isso, o jornalista, então o senhor concorda que a informação tem que ser divulgada. Resposta dele, não concordo com a divulgação, mas concordo que o jornalista não deve ser punido. É ilegal a obtenção do material e a divulgação, mas o jornalista não deve ser punido porque tem o dever dele de informar, amparado pela Constituição. Ele é o ouvido e a voz do povo. Olha só, o cara tentou, né? Mais uma pergunta. Moro indicou a Deltan possíveis testemunhas para um caso. Isso não é uma ilegalidade? O jornalista. Porque o jornalista sempre diz isso, né? Resposta do rapaz lá. Quando eu trabalhava no Ministério Público, tive centenas de indicações do meu juiz. Olha só. O cara lá da Mãos Limpas da Itália, procurador. Tinha lá também um juiz. Aqui teve uma indicação de uma testemunha pelo Moro. Uma. O Pietro disse que teve, vou repetir, tive centenas de indicações do meu juiz. A colaboração, mesmo informal, é oportuna. Claro que a relação entre juiz e Ministério Público não tem que visar inventar uma notícia falsa ou criar um crime que não existe, mas procurar a verdade. Foi o que houve naquela conversa entre Moro e Dallagnol. E tá ótima a entrevista, tem mais coisas, mas no fundo é isso. Quando ele procura... A Folha de São Paulo diz um monte de aberração. Aí quando procura alguém para falar sobre essas aberrações, para tentar respaldar, as perguntas todas era para tentar encaminhar a resposta do Pietro para uma condenação a Moro. Teve o contrário. Exaltação ao trabalho da Lava Jato, exaltação ao trabalho do Moro e de Dallagnol, e uma repreensão à divulgação, a repreensão à própria Folha de São Paulo. Diz que é criminosa. Se é criminosa a obtenção, a informação não deve ser usada de jeito nenhum. Mas você não acha que deve ser divulgado? Não, nem a divulgação deve ser feita. Mas, como a Constituição permite, não deve ser punido o jornalista. Antes de passar a palavra para você, Nilton, deixa eu ver o que é que o Carlos Henrique está dizendo aqui. A Folha esqueceu seu célebre comercial sobre Hitler, onde, fazendo afirmações positivas e verdadeiras a respeito do governo nazista, fala sobre o político alemão. A imagem vai abrindo até revelar a imagem do ditador alemão, ao que ela conclui. É possível falar um monte de mentiras dizendo a verdade. Muito bem lembrado, o Carlos Henrique. Bom dia para o Marcos Barreto, meu querido amigo lá de Icó, o Cristiano e também para o Manuel Alves. Bom dia, Nilton. Um abraço. Meu irmão. Nós estamos vivendo tempos em que é triste verificar a prática jornalística, ela sendo estuprada naquilo que é basilar, que é fundamental. Perseguir os fatos, perseguir a verdade na narrativa jornalística é essencial quando você procura a informação, verificando todos os lados envolvidos naquela matéria, naquele assunto, naquilo que vai ser manchete, muitas das vezes de primeira capa. Mas a gente vê, com muita tristeza, que a Folha de São Paulo ela nega hoje o seu passado. Ou então, a Folha de São Paulo ela se mostrava o que realmente ela sempre foi e a gente não percebia, fazendo um jornalismo mascarado. Enfim, eu fico muito preocupado de ver que uma empresa como o Grupo Editorial Folha, ele desceu a tal nível e hoje está tão desacreditado. Bom, é sobre o Wilton Sobrinho, né? Falando, ele tinha mandado um áudio, agora te explicou no texto. É sobre o garoto que desfilou com Bolsonaro
que a Globo chamou o garoto de imbecil. Não foi bem a Globo, né? Foi o G1. E depois a Globo, né, o G1, sem se desculpar, apenas olha, foi usado indevidamente. Algum jornalista disse lá que aquele garoto, né? O garoto vibrando. Imagina que aquilo vai marcar a vida daquele garoto, né? Não é tão fácil, né? O 7 de setembro. Aliás, alguém até mudou. Alguma coisa mudou, porque no último 7 de setembro da Dilma, tinha umas barricadas lá, uns flandres, né? Colocando para afastar o povo. E ali o garoto conseguiu entrar no carro com o Bolsonaro, uma imagem simbólica muito forte. E aí alguém dentro do Globo, no perfil do G1, disse aquela estupidez, dizendo que o garoto tinha que deixar de ser imbecil e estudar mais. Gente, é muita raiva do Bolsonaro, é muito ressentimento. E agora, aqui no Ceará, e aqui no Ceará tem um radialista, viu? Que, rapaz, ele não tem uma coisa que ele não veja lá, ele não quer dizer que isso é uma coisa ruim do Bolsonaro. E eu vi o cara dizendo aqui, numa postagem do Moro comemorando uma apreensão recorde de cocaína, mais de 60 toneladas, um recorde. Apreensão feita pela Polícia Federal. Aí o site postou isso daí, né? Compartilhou e fez um comentário dizendo que estava bem na segurança o governo. E o radialista entrou para correr que era falta de consciência, e aí logo discriminando o cara, esculhambando a pessoa. Como só ele fosse o cara. Não, esse negócio da segurança é coisa dos estados. Ele mora no Ceará. Assim que o governo começou, Moro mandou aqui uma ação maravilhosa. Hoje o Ceará é dos estados. Mas por que os estados, antes de Bolsonaro, os índices de homicídio lá em cima e começaram a cair depois que Bolsonaro assumiu? Que coincidência, né? Que coincidência. A ação é dos governadores de estado. Mas só veio acontecer o declínio de homicídios e vem a cada dia descendo quando o governo federal foi o Bolsonaro. Que coincidência, né? E o cara é tão estúpido, o radialista, que não pensa, só pensa, ele vomita o que está na sua bilis, não se dá o trabalho de pensar, aí dizendo que não é coisa do Moro. Está lá, o Moro não fez nada ainda. O Moro não fez nada ainda mesmo. 8 meses o Moro não fez nada. Até só o seu pacote que não foi votado. Rapaz, o Moro fez várias ações pontuais. E uma delas foi no Ceará. E o Ceará, por coincidência, é o estado que mais avançou no declínio de homicídio. Depois daquele enfrentamento com a ajuda do governo federal. Jamais nem o Camilo diria isso, o radialista. Que teria sido só uma ação do Estado. Bom dia para o Ronald Souza, disse que assistiu ao Fantástico, foi um teste de tolerância, de paciência. Eu estava viajando nessa hora, né? Eu não dou audiência para esse lixo, o cara dizendo aqui, eles estão conversando. Tem políticos que não perceberam que depois da internet os tempos são outros, né? E, bom, o Wagner Viana está dizendo assim, terminando, bom dia, Luciano. As esquerdas dizem que o governo Bolsonaro é antidemocrático. Que tal, daqui para frente, Bolsonaro implantar um governo aos moldes de Fidel, Chávez, Maduro, entre outros democratas, coloca entre aspas, que são seus modelos de governo, modelo que está dizendo da esquerda. E o Brian Gervásio mandando um bom dia. Terminando já, você falou em manchete, falando do governo jornal petista, me pareceu a capa do jornal O Povo de hoje, um boletim do Partido dos Trabalhadores. Você atentou para essa capa? A manchete do Povo, hoje. Reviravolta. Guilherme leva a eleição do PT para o segundo turno. Gente, isso é manchete. Que coisa mais doida, né? O vereador Guilherme surpreendeu. Rapaz, eu digo, gente, que não tinha outra coisa para manchete, não. Aí eu corri para ver as manchetes do Diário do Estadinho. Nada. Tinha outras manchetes para dar sem nenhum problema. Bom dia, Expedito Boto. Bom dia, Luciano. Sobre a censura na Bienal, o que você achou? Boto, primeiro assim, não vi censura. Não vi censura. Primeiro, existe se você não conhece, Boto, existe a Rádio Assembleia, quando eu estava lá, repetia muito isso, né?
que era uma campanha de esclarecimento em defesa de jovens e adolescentes. Está no ECA. Se colocado em banca de revista, em livraria, algum livro, alguma coisa que possa ofender valores de crianças e adolescentes, esses livros devem vir lacrados. Se tiver pornografia, aí deve vir avisando. Está lá no ECA. Então, se tem censura, é no ECA. Isso é proteção à criança e ao adolescente. O adulto pode comprar e consumir o que quiser de pornografia. Mas aquilo que é direcionado para criança e adolescente, segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve vir lacrado. Se tiver pornografia, se tiver coisa de jogo, não é só pornografia, não. É proteção. Então, se a criança vai comprar uma coisa na banca e for uma coisa pornográfica, se seu filho for comprar, segundo o ECA, está protegido. Aí essas revistas têm que vir lacradas. E ainda com a observação, com a orientação de que mantém um conteúdo impróprio para crianças. Exatamente. Porque a criança ou adolescente não tem senso crítico suficiente para discernir, para perceber aquilo que estão de forma obscura, tentando lhe impor. E esse conteúdo eu recebi, inclusive, por outras fontes. Rapaz, é um negócio indecente, porque isso não se faz. Eu não vi o livro, não posso nem falar sobre isso, sobre o conteúdo em si. Estou falando sobre o conceito. Se tem ali algum material que ofenda, que agrida valores, né, e que possa deformar, sei lá, tem lá uma justificativa do ECA. Não é minha. Eu não vi o livro. Eu vi só aquela capa, o beijo lá, que a Folha de São Paulo fez questão de colocar na sua capa. Militância gay. Militância gay. Bom, amigos... É alguém tentando me ligar, certamente. São 6h58, hora de terminar a nossa conexão Paraíso, Assunção, Fortaleza, Sobral. Amigos, um grande abraço, abraço Newton, abraço Saldanha, que deve ter chegado por aí, né? Um abraço aos nossos queridos ouvintes, o Tatá mandando bom dia, o Antônio Ferreira. Um dia bastante proveitoso, uma semana maravilhosa para todos. E até amanhã. Retorna aqui o comando, o nosso querido Assis Nascimento, com o Ricardo Gomes na mesa de som. Por aí vem o Carioquinha, né? Grande abraço para a Letícia, também deve ter chegado por aí. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano Kleber. Bom dia, amiga. Até amanhã, se Deus quiser. Esse é Luciano Kleber que encerra mais